Deus começa a agir muito antes do que a gente sabe que ele está agindo. Deus apareceu para falar com aquela mulher grávida, ela falou para o seu marido o que iria acontecer, e há um plano em ação. Mas a gente está falando de muitos anos entre ela conceber, esse neném nascer, esse neném crescer, esse neném se tornar homem forte, e esse homem forte se tornar um libertador do povo do Senhor. Então perceba que quem estava vivendo ali na tribo de Dan, em todo Israel, estava debaixo do jugo dos filisteus e não tinha a menor ideia de que na barriga de uma mulher estava o libertador. E Deus age assim muitas e muitas vezes. Deus já está agindo, a gente só não está vendo ainda. Quantas e quantas vezes na sua vida foi assim também? Quantas e quantas vezes na sua vida você percebia um problema? Você percebia uma situação e você achava, isso não tem saída. E de repente algo acontece e o problema se resolve e você vê que Deus já tinha posto em ação, já estava em curso o resgate. Só não tinha ainda chegado até onde você estava. As pessoas em Israel não tinham ideia do que Deus estava fazendo. Mas ali, debaixo do jugo filisteu, tinha uma simples mulher grávida, que era o próprio plano de Deus para libertar o seu povo. E é claro, algo muito parecido se deu quando do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o Salvador do mundo. O mundo andava em trevas, mas o Espírito Santo de Deus agiu em Maria, veio sobre ela e ela engravidou, para a salvação de um povo inumerável. O Natal é a grande lembrança de que nós somos incapazes de salvar a nós mesmos, de que nós somos um povo que habita em trevas e que precisa que Deus diga, haja luz, para que sejamos salvos. O Natal é a lembrança de que nós precisamos de ajuda externa, de que na escravidão que nós, pecadores, experimentamos do pecado, que é uma escravidão muito pior e muito mais séria do que a escravidão dos filisteus, nós precisamos que Deus intervenha. E a boa notícia é que ele interviu. A encarnação, um milagre incomparável, é a intervenção de Deus na história do mundo escravo. A história de Deus entrando na história e mudando a forma que o mundo anda. E é claro, o nascimento de Jesus Cristo é ainda mais especial, é ainda mais impressionante do que a gravidez de Manoá e sua mulher. Deus sempre está agindo além do que imaginamos, além do que vemos. Ainda levaria um tempão para o filho de Manoá se tornar um libertador de Israel. Mas Deus já estava agindo. De forma similar conosco. Quando que a promessa do nascimento de Jesus Cristo foi feita? Sim, para Maria naquele dia em que o anjo Gabriel veio e falou com ela. Mas a promessa havia sido feita milhares de anos antes. A promessa foi feita no jardim, no Éden. No dia mau em que nossos pais comeram do fruto, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Naquele mesmo dia, Deus prometeu para Adão, falando para a serpente, Deus prometeu para todos nós, que um dia um descendente da mulher iria vir para acabar com o mal, para triunfar aonde aparentemente a serpente tinha vencido para sempre. E essa promessa levou muitos milênios para ser cumprida. Ao longo da história da redenção, Deus foi nos contando mais e mais sobre como ele faria isso. Deus veio trazendo mais e mais informação, até que chegou o dia bendito em que o Verbo encarnou e andou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E ele andou entre nós cheio de graça e de verdade. Por que isso aconteceu? Porque Deus é gracioso. Porque a salvação pertence ao Senhor. Nós, gentios, nós, povos da terra, nós que não somos judeus, nós não estávamos clamando por socorro, nós não estávamos pedindo para sair das trevas, nós não estávamos buscando uma solução para escapar da escravidão do pecado, nós estávamos simplesmente existindo bem contentes na nossa rebelião. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, agiu em nosso favor e fez um nascimento ainda mais improvável do que o de uma mulher estéril. Ele fez um nascimento sem sequer usar um homem, usando apenas a Virgem Maria e o poder do seu Espírito. Por que ele fez isso? Porque ele prometeu que faria. E o seu amor pactual não
pode ser vencido.